Muito boa noite, estamos aqui para mais um podcast Além da Superfície. Eu, pastor Arnaldo Rocha, entrevistando hoje, com muita alegria no meu coração, Cibele, a secretária municipal de Educação em São Mateus do Sul. Cibele, pode se apresentar. Uma boa noite para os nossos amigos que sempre nos acompanham. Boa noite, pastor Arnaldo. Boa noite a todos os ouvintes, né, as pessoas que estão aí nos assistindo pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Estamos aí para compartilhar experiências e troca de informações aí a respeito da educação municipal em São Mateus do Sul. Que legal, Cibele. Um prazer, né? Eu conheci você naquele momento lá para buscar os cavaletes na Casa da Memória, né? E achei você muito pronta, né? Que foi um momento assim rápido, vamos dizer assim, e você teve aquela prontificação de dar apoio ali. Eu falei, poxa, essa mulher é muito especial. Preciso entrevistar ela e conhecer um pouco mais da história. E falando em história, aqui em São Mateus do Sul, que nós temos uma cidade com um pouquinho mais de 100 anos, é uma cidade relativamente jovem, né? A educação é esse ponto muito importante e sensível, né? Porque, veja bem, eu vejo assim, sabe, em todos os milênios de história, pouco o sistema de ensino mudou. Ainda continua sentadinho lá as crianças, não é verdade? Apesar de toda a tecnologia que nós temos. Claro que faz a diferença é o profissional, é o professor na sala de aula, ainda continua, né, sendo esse diferencial. Mas vamos conversar um pouquinho conhecendo quem é a Cibele, tá? Cibele, nome completo, onde que nasceu, né, casada, solteira, quantos filhos? Então, sou Cibele de Fátima Ferreira Vanderbroek, né, sou casada, tenho hoje 38 anos, tenho uma filha já jovem de 16 anos, sou natural de Antônio Linto, nasci lá, cresci lá, estou aqui em São Mateus do Sul fazem 5 anos, né, próximo de 6 anos que estou aqui em São Mateus do Sul. Vim para cá a motivo de trabalho, justamente por conta da educação, né, para assumir o concurso público do município. E desde então estou aqui em São Mateus, né? Por mais que sou natural de Antônio Linto, a gente já tinha um vínculo por questão da igreja, por questão de amigos aqui em São Mateus do Sul. Então essa mudança para São Mateus, ela foi algo muito tranquilo, né? A gente ama a cidade de São Mateus do Sul, uma cidade que está no nosso coração, principalmente porque estamos aqui trabalhando com o que a gente gosta, que é a educação. Que legal. Você falou que tinha muito contato com o pessoal da igreja. Qual a sua religião? Eu sou evangélica. Né? Ah, você é evangélica? Sim, sou evangélica. Já tinha contato aqui em São Mateus do Sul justamente por conta da igreja, né? Então, nos finais de semana a gente já estava aqui em São Mateus por conta da igreja. Qual igreja? Quando a gente veio para São Mateus do Sul, a Igreja Assembleia de Deus. Sim. Né? Hoje a gente está congregando fazem quase 2 anos, a gente congrega na Jeová Jiré. Ah, que legal, nós tivemos aqui com o pastor Alessandro. Ele é nosso pastor. A gente congrega com ele há quase 2 anos. Que legal, que legal. É uma grata satisfação saber. Eu não sabia que você era evangélica. Que bênção. Então fica nosso recadinho aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que é a vida ali em Antônio Linto na sua infância? Como é que foi? O interior deve ter sido bem legal, né? Sim, então cresci no interior, né? Lá na localidade do Embuial, um local com poucos habitantes, né? Ali, Antônio Linto, no total de habitantes, ele tem um pouco mais de 6 mil habitantes, né? Cidade inteira. Então, cresci ali no interior, né? Já tinha essa ligação ali com a educação, por conta que meu pai aposentou com 35 anos de motorista na educação, também lá na Prefeitura de São Mateus do Sul. Tive uma experiência ali na minha infância de 2 anos morando em Curitiba, ali entre os 9 e 11 anos. Retornamos para Antônio Linto e depois que me casei, morei 10 anos em outra localidade, lá em Antônio Linto. E aí, de lá para cá, a gente veio em 2020, né, a gente veio para São Mateus do Sul. Ah, que legal, que legal. Você entrou nesse ramo da educação por causa do seu pai? Então, na verdade... Quando eu comecei a minha faculdade de pedagogia, foi por conta justamente da igreja, das crianças, trabalhava com as crianças na igreja. Na época não tinha nenhum interesse em trabalhar, né, como professora, era mais por conta de que estava trabalhando com as crianças na igreja e eu queria saber um pouco mais da pedagogia das crianças. Então, de como trabalhar, de como você ter uma didática diferente.
e eu vi a oportunidade de poder fazer a faculdade de pedagogia, inicialmente somente com o interesse de aprender sobre a pedagogia para exercer dentro da igreja. Então, o amor pelas crianças veio antes do que da educação. Sim, com certeza. Que legal. Com certeza. Na verdade, a faculdade veio por conta das crianças. Que legal. Mas eu acredito assim que tudo Deus tem um propósito, né? Sim. Então, eu acredito que quando eu iniciei a faculdade é porque Deus tinha um propósito dentro da igreja, mas Ele tinha um propósito muito grande fora de lá também, né? Então, hoje a gente consegue estar trabalhando com as crianças, né? Tanto na igreja como fora da igreja, né? Então, é uma oportunidade rica. E foi aí que eu comecei a pedagogia. E conforme o tempo foi passando, eu decidi estagiar, né? Precisava fazer o estágio da faculdade, decidi fazer o estágio com pedagogia, e ali eu fui pegando gosto pela aula fora da igreja, né? E decidi fazer o concurso público, né? Estudei para o concurso público aqui em São Mateus, fui aprovada nos 2 aqui de São Mateus, no de Antônio Olinto também, mas acabei optando por São Mateus do Sul. Estou aí na educação aqui em São Mateus do Sul desde 2020, né? Trabalhei ali aqui na Escola da Palmeirinha, 1 ano e meio praticamente. Daí foi quando fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação como assessora pedagógica, cuidando das questões de RH, questões administrativas. Então tive a oportunidade de trabalhar ali com a secretária Liliane, né? Trabalhei quase 3 anos com ela, 1 ano com o secretário Chaves, e a partir desse ano de janeiro para cá que a gente está ali com a mesma equipe, né? Uma grande equipe ali cuidando da educação. E isso é importante, porque dá sequência ao trabalho, né? Sim. Dá sequência ao trabalho, corrige possíveis erros, fortalece as alianças ali, falam a mesma língua, trabalha com mais fluidez, né? E é importante uma equipe assim, né? A equipe que nós temos ali é a equipe que iniciou a gestão lá em 2020, né? Então nós temos praticamente a mesma equipe com algumas alterações, mas é uma equipe muito coesa, né? Hoje a equipe administrativa da secretaria, ali ela tem 55 pessoas, então são pessoas muito comprometidas. Então tudo que a gente faz, a gente tem um respaldo, tem as pessoas técnicas, né, para trabalhar, porque sozinha a gente não dá conta, né? São 55 pessoas na equipe. Que trabalham, grande, né? Sim, é uma equipe grande. São quantos colégios, quantas escolas? Então essa equipe que eu tenho de 55 pessoas são as pessoas que trabalham na sede ali, né? Que são as assessoras pedagógicas, né? Motoristas, cuidam do transporte, cuidam da merenda escolar, Casa da Memória. Então, todo esse vínculo, esse conjunto de pessoas que formam a parte administrativa, documentação escolar, né, e que cuidam das instituições, que são 33 instituições, né, 13 CMEIs. Hoje nós temos um CMEI rural, então são 12 CMEIs urbanos, temos um CMEI rural na Estiva. Que legal! Temos um CMEI rural lá, temos 20 escolas, né, então são 33 instituições que a educação hoje comporta. Puxa, total de quantas crianças? Em torno de 4.870 crianças, quase 4.900 crianças. Quase 5 mil quase crianças. 5 mil alunos. Meu Deus do céu. E é um momento muito importante para eles, né? Sim, sim. É um momento, sim, desde o CIMEI até o desde o berçário, né? Temos crianças ali que antes dos 6 meses já estão dentro da instituição, né? E ficam lá até o seu 5º ano, então passam muitos anos ali dentro da instituição. Interessante porque é feito um trabalho muito completo, né? Sim. Desde alimentação, com nutricionista, a equipe de apoio. E eu percebi também que vocês levam trabalhos que são feitos de orientação de saúde nas escolas, né? As crianças têm esse apoio também, já tem orientação. Eu achei muito legal. A gente tem a intersetorialidade ali entre as secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Assistência Social, que consegue fazer esse vínculo ali, essas parcerias, para a gente poder estar levando esses programas também para dentro da escola. E esse novo desafio que a escola está enfrentando agora? Teve um decreto do presidente, nosso presidente, do Lula, que ele queria dar uma boicotada nas APAES e trazer a inclusão. Nada contra a inclusão, eu creio que ela é importante, mas é um desafio muito grande para o professor, muitas vezes não tem os professores necessários para trabalhar com essas situações dentro de uma sala de aula que exige um cuidado maior. Como que enfrenta hoje também esse desafio com as síndromes, com esses espectros, né? Então, com relação à APAE, né, nossa Secretaria de Educação temos o nosso posicionamento, né? A gente é totalmente favorável à APAE, a gente trabalha hoje com a APAE
com a questão de um termo de Maravilhoso o fomento trabalho com da eles, PAI, meu Deus do céu. maravilhoso. Jesus. Então, assim, é um trabalho tão rico, tão importante, tão importante ali para as nossas crianças, um preparo tão especial que hoje as nossas escolas municipais elas não teriam todo esse preparo para receber essas crianças. É claro que a educação hoje no ensino regular ela tem vários casos de inclusão, a gente precisa trabalhar com a inclusão, mas a PAI ela se tornou referência na educação especial. Então, nós, enquanto secretaria, apoiamos totalmente, né, a PAI, porque acreditamos que as crianças elas têm um tratamento diferenciado. Muito diferenciado, muito diferente. Humanizado, meu Deus do céu. Porque um professor, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma sala de aula que tenha 30 alunos. Não é muito grande, porque tem sala de aula que são maiores, né? Não sei como é que é na educação infantil, Fundamental 1. Chega esse número? Nós temos um regramento por seriação, por ciclo e por número de alunos, e também temos a questão da metragem da sala, né? Então a gente tem que respeitar essas duas regras, né? Desde o berçário até chegar no 5º ano, a gente tem um número máximo de alunos por turma e também de acordo com o tamanho da sala. Vamos pegar 1º ano, por exemplo. Hoje o regramento que vem, né, do estado, ele diz que uma turma de 1º ano não pode ter mais de 25 alunos. Isso se a sala de aula comportar os 25 alunos. Então, é um exemplo. Então, a gente tem que seguir esse regramento. Isso já não acontece no ensino fundamental 2 ou no médio, né? No município, hoje, a gente tem as turmas maiores na Pedro Éfico, né? Turmas de 4º e 5º ano ali, que chega a 30 crianças, né? É a nossa maior escola hoje, tem quase 700 alunos na Pedro Éfico, né? Pedro Éfico? Pedro Éfico é a nossa maior escola hoje. Bastante criança, né? Bastante. Dá bastante trabalho. Só que é uma equipe grande também, né? Sim. Enquanto a gente tem ali Pedro Éfico com quase 700 alunos, nós temos escolas hoje que não tem 50 alunos, né? Então, dá uma disparidade porque a gente tem uma região muito extensa, região rural, né? A nossa cidade é maior, região geográfica é maior que Curitiba. Então, quer dizer, é muita terra, é muito chão. É muito chão e é espalhado, né? Hoje o nosso transporte, ele roda 9.000 quilômetros por dia. Pense. Todo dia, 9.000 quilômetros. Por dia. Por dia. Atender quase 5.000 crianças todos os dias. É um grande desafio. Sim. É um grande desafio. E como eu estava falando, assim, sabe? Porque tem muitas vezes que você vai encontrar aquele aluno que ele é um pouco mais agitado. Sim. Que os professores não sabiam nome, sobrenome e nome da família. Mas tem aqueles alunos que eles são bem calminhos, que muitas vezes passam despercebido. E muitas vezes são alunos que precisam. Existe aquele trabalho para as crianças, né? Um trabalho para os superdotados e também para aqueles que exigem uma atenção maior. Como que é feito? Então, hoje as nossas escolas, algumas escolas, não todas, elas têm a classe de sala de recursos, né? Temos as classes especiais, temos as salas de altas habilidades também, que atendem essas crianças com superdotação, altas habilidades. Então, temos, né, essas turmas que atendem ali em contraturno e temos também os profissionais de apoio que atendem essas crianças, né? Então, hoje, como que acontece? Uma criança que ela tenha ali o seu laudo, né, de alguma neurodivergência, autismo ou outra síndrome ali que a criança tenha, é feito um estudo de caso, que o nosso setor de educação especial ele faz esse estudo de caso, e ele vê ali se a criança ela tem direito a um profissional de apoio, né, que é quando aquela criança precisa de ajuda para ir no banheiro, para se alimentar, mas ela não precisa de um apoio pedagógico, né? Então ela tem um profissional de apoio que seriam estagiários ou monitores. Se o estudo de caso diz que essa criança precisa de uma ajuda pedagógica, essa criança vai ter um professor de apoio, porque daí entende-se que ela precisa de alguém, um professor mesmo, para auxiliá-la também na parte pedagógica. Então, hoje nós temos no município vários professores de apoio que são aqueles professores individuais que atendem essas crianças com necessidades. Né? Temos um aumento muito grande, né? Hoje nós temos mais de 100 casos de autismo no município, é um número que se eleva, né? Então o autismo ele vem bem crescente. E como que a gente trabalha? Um profissional de apoio, ele atende mais de uma criança em turma, né? Não é toda criança, né? Se aquela turma já tem um profissional de apoio, né? Um professor de apoio, e aquele professor consegue atender mais de uma criança. Mas é uma demanda crescente, é um desafio. TDAH tem aumentado também, né? Também. E é um desafio, assim, a gente teve um curso semana passada em Foz do Iguaçu, com o Geraldo Peçanha, deu uma palestra sobre o autismo,
e ele falava sobre isso, sobre o desafio que as escolas ainda vão enfrentar, porque é uma demanda crescente e logo a gente vai ter como se a gente não fosse conseguir dar conta de tanto, sabe? A gente tem muito. A pedagogia, ela forma o professor, mas exige agora uma especialização. Sim, sim. Porque a gente tem que oportunizar aquela criança, né? Então, a criança que chega ali, independente se tem um laudo ou não tem, mas a criança ela precisa de um apoio diferenciado, nós, enquanto professores, nós temos que ter a habilidade de desenvolver uma aula que atenda a todas as crianças, né? Então, a minha aula, ela precisa atender tanto aquela criança que tem dificuldade como aquela criança que tem facilidade. Então, o desafio hoje é esse. Quando a criança tem a facilidade ou é superdotada, ela é encaminhada para um trabalho específico, direcionada, ela participa de algumas outras coisas fora do município, como que funciona? Então, quando a criança ela tem um diagnóstico de altas habilidades, ela passa, o nosso setor de educação especial também faz a questão da análise do caso, faz as orientações para as professoras trabalharem, porque tem uma forma diferente de você trabalhar, né, com aquela criança que desenvolve uma habilidade diferenciada, e essa criança também ela é inserida na nossa classe de altas habilidades, que ela vai lá em contraturno, e nós temos excelentes professoras que trabalham com altas habilidades, para que essas crianças elas possam ter uma melhor desenvoltura, elas possam entender aquilo, porque para a criança também não é fácil, né? A criança que tem altas habilidades também ela tem a sua problemática, né? Por mais que ela tenha, né, a habilidade, mas a questão emocional dela, a questão dela social, né? precisa de uma atenção. Está tudo em desenvolvimento. E muitas vezes aquelas crianças que têm essa habilidade maior numa área, vamos dizer assim, ela pode desenvolver um problema emocional em outras áreas, né? Às vezes se isola. Sim. Ela tem esses probleminhas assim, então é legal esse trabalho que vocês fazem, esse acompanhamento. Esse trabalho também tem acompanhamento psicológico? Sim, a gente tem as psicólogas, né? Hoje a gente tem a nossa rede de educação especial hoje no município, ela conta com uma mestre em educação especial, né? Temos a Sandra, que é responsável pelo setor, temos as nossas psicólogas, e fonoaudióloga e assistente social. Então é um compilado de profissionais que fazem toda essa questão de atendimento, elas fazem os atendimentos, os diagnósticos, né? Elas fazem a questão do diagnóstico com os alunos, não fecham o diagnóstico porque precisa do neuropediatra, né? Mas elas fazem a questão dos testes de VISC, né? Fazem um atendimento com as crianças, e essa equipe também faz os atendimentos nas escolas. Então tem uma semana do mês que elas reservam somente para estar nas escolas fazendo esses atendimentos. Tentam fechar todas as áreas para atender as crianças. E aquelas crianças que elas não querem ir para a escola? Como é que vocês trabalham com isso? Então, nós temos hoje, né... Tem, né? Tem aqueles que não... a gente tem, na verdade, a lei, né? A gente tem que seguir a lei. As crianças que fazem 4 anos até 31 de março, elas estão em idade obrigatória. Então, essas crianças, obrigatoriamente, elas têm que estar matriculadas. Esses 4 anos é obrigação dos pais. Sim, a criança tem o direito e os pais têm a obrigação de matricular. É feita uma busca ativa, né, dessas crianças. Caso esse pai não matricule a criança, é preciso acionar os entes, né, conselho tutelar, para que vá atrás dos responsáveis, porque essa criança obrigatoriamente ela tem que estar matriculada. Né? Até o infantil 3, que a gente fala, que é a idade de 3 anos, não é idade obrigatória. Então, o município fornece a vaga, e a gente tem fila de espera em algumas, infantil 2 e 3 principalmente, né? Hoje a gente tem uma fila de espera, e o pai não precisa obrigatoriamente matricular, né? Nós oferecemos, né, no município, mas a partir dos 4 anos essa matrícula é obrigatória. Temos também um regramento, uma instrução normativa com relação ao número de faltas, né? Hoje, se a criança ela tem mais de 5 faltas ali consecutivas ou alternadas ali, a gente precisa encaminhar para o conselho tutelar para ver a questão de vulnerabilidade, e essa criança ela acaba perdendo a vaga, né, se não for idade obrigatória, né? Então a gente também faz esse controle nessa idade não obrigatória, porque a gente tem uma fila de espera, né? A gente tem hoje uma fila de espera de mais ou menos 106 crianças aguardando ali entre infantil 2 e 3. Então a gente também precisa seguir esse regramento, né? Às vezes tem uma criança lá segurando uma vaga e aquela criança não vai para a escola. Então a gente precisa seguir esse regramento para que quem efetivamente matricule usufrua daquela vaga que está ali, né, segurando. E quando a idade é obrigatória, houve-se essas faltas, a gente aciona o conselho,
faz a busca, né, da criança. Mas hoje no município a gente tem um caso só de evasão escolar. Então a gente não tem casos assim de evasão que não retornam para a escola. Como que vocês conseguem descobrir que essas crianças estão fora da aula? Chegou 4 anos, como é que é feita essa busca? A gente tem um vínculo com a saúde e a gente faz isso com os nascidos vivos, né? A gente tem uma consulta ali com a saúde, os nascidos vivos no ano que completaria 4 anos. Então essa busca ativa é feita com base nesse número de nascidos vivos. Nesse cadastro. Isso. Uhum. Então, porque eu acho interessante isso, porque tem muitos pais que não sabem que fez 4 anos, ele tem a obrigação de... Isso. Fez 4 anos até 31 de março, é a idade obrigatória. Obrigatório, tem obrigação. E pode responder também, né? Sim, sim. Sim, a responsabilidade é do pai. Né? Pode responder. A pessoa, não vai dar nada. Dá sim. Sim, sim. Dá sim. Quando as crianças elas estão faltando às aulas, os professores entram em contato com os pais? Como que é feito? Sim, então a orientação é que a escola entre em contato e quando se atinge aquele quantitativo de faltas que a gente precisa encaminhar, eles informam a Secretaria de Educação para que a gente possa, juntamente com o assistente social, fazer essa busca, identificar primeiramente se não é um caso de vulnerabilidade social, se é algo que precisa ser feito, precisa ser ajudado, para que essa criança possa retornar à instituição. Você procura, então quer dizer que vocês procuram descobrir um motivo para atender a família. Sim. Então é muito importante que as pessoas que estão ouvindo o podcast, que elas entendam que dessa participação da família com a escola. Eles têm que ter interesse, porque muitas vezes alguns pais, não digo no geral, né, mas alguns, eles querem se livrar do problema. Olha, deixa ali o dia inteiro, me livrei do problema. Mas não é um problema, a criança, ela é uma bênção de Deus, a criança é algo maravilhoso, né? Eu sou apaixonado por essa muitas vezes desprezada até pelas igrejas, sabe? E até parabenizo você por ter sido chamada por Deus para tratar das crianças na igreja, e Deus ampliou a sua missão, vamos dizer assim. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho para 5 mil, só 5 mil. Né? Eu acho muito legal isso, porque muitas vezes não é percebido isso. E as pessoas pensam que a criança, ela não tem problema, porque ela sempre está brincando, sorrindo. Muito pelo contrário. As crianças elas conseguem absorver, se calam, trazem traumas que vai trazer problema no futuro, muitas vezes na infância. Freud falava muito sobre isso, sobre a primeira infância ali, como traz cicatrizes para a vida inteira. Então é importante, claro que os pais não tenham muitas vezes a formação profissional para entender. A gente não tem um manual de dizer assim, agora eu sei como é que ser pai, vou acertar tudinho. Não tem, não existe isso. Mesmo porque cada pessoa, cada criança é um desafio. Totalmente diferente. É aquele olhar sensível e procurar a informação. E como nós estamos fazendo esse podcast, a educação municipal é esse braço que se estende para as famílias, que diz assim, ei, nós podemos te ajudar. Mas é importante que os pais que nos ouvem nesse podcast se aproximem da diretora, se aproximem dos professores, participem das reuniões de pais e mestres. Eu sei que todo mundo tem uma agenda super corrida, mas não existe nada mais importante do que os filhos de uma família. É o nosso maior tesouro. Eu costumo falar sempre, agora a gente está na fase de formaturas das nossas crianças, né? Então a gente tem as formaturas ali das crianças do Infantil 5, que estão saindo do CMEI e vão para o 1º ano. E eu sempre falo para os pais da importância deles estarem ali. Né, porque às vezes as pessoas pensam, mas vai fazer uma formatura do Infantil 5, ali é só cuidado. E eu sempre reforço para eles que a educação infantil, ela precisa ser vista como uma etapa de ensino. Então as crianças que estão ali no berçário, elas não estão simplesmente para ser cuidadas, né? Nossos professores, eles estão ali para ensinar as crianças. Então as crianças, elas estão num processo de construção, e eu digo que a educação infantil, ela é o processo mais importante da educação, porque é ali, nos primeiros anos das crianças, que elas vão desenvolver as habilidades. Então, para mim, a criança chegar lá no 2º ano, que é o que, né, a lei pede hoje, que a criança, no final do 2º ano, ela esteja completamente alfabetizada, lendo e escrevendo, ela vai precisar ter iniciado esse processo de alfabetização na educação infantil.
Porque a minha criança, se chegar lá no primeiro ano para ela iniciar uma alfabetização, ela não vai ser alfabetizada em 1, 2 anos, né? Então, esse processo da alfabetização, ele inicia na educação infantil. É ali que são desenvolvidas todas as habilidades, as crianças começam a ter contato com as letras, com os números. Então, é uma etapa de ensino, realmente, a educação infantil. De uma forma lúdica, sim, mas muito importante para o processo cognitivo da criança. Sim, com certeza. Até para ela descobrir e associar os símbolos, né? Sim, os signos, como o Saussure falava, né? Ele fala que os símbolos, o processo cognitivo vai começar assimilando e interpretando para ele ela entender. Precisa conhecer para depois ela poder registrar, né? Então a criança vai registrar lá no primeiro, segundo ano, se ela tiver tido um desenvolvido aquelas habilidades para que ela possa executar depois, né? Sim, e a participação das famílias é muito importante nesse processo. Vygotsky, ele dizia que a criança é o reflexo produto do meio. Sim. Quer dizer, eu tiro uma criança, né, isolo ela da sociedade ou do conhecimento, quando ela cai de paraquedas, ela vai se sentir até com a sua autoestima destruída. Sim. Ela já começa vendo, pô, todo mundo sabe, eu sou burro. Na cabeça da criança passa isso, e não é. É um processo em construção. Sim. A criança, ela não é um adulto em miniatura, é uma pessoa em construção. Na verdade, todos nós somos, né? Sim. Todos nós estamos ainda crescendo. Mas ali, a capacidade cognitiva da criança, ela está percebendo e pegando tudo. E é a melhor fase para a gente conseguir colocar... Construir, né, bases fortes que vão trazer um conhecimento, um crescimento pessoal, físico, psicossocial tremendo para a criança. E para a criança, nessa fase, se ela tem o pai e a mãe, se ela tem a família, os avós presentes, faz toda a diferença. E eu costumo sempre falar nas formaturas agora do quanto isso é importante, a família estar ali. Deixar de fazer os seus afazeres, estar do pai, ali, né? Da mãe, essa criança não esquece. Celebrando aquilo, Sim, né? Na minha primeira formatura, a minha família estava ali. Estava me aplaudindo, estava sorrindo, alguns choram. Né? Então, isso para a criança tem um peso, uma memória afetiva muito grande. Pode ser até que uma criança de 3, 4 anos não vai lembrar, mas a construção emocional dela está sendo formada. Com certeza, desde o ventre. Desde o ventre, exatamente. Então, por isso que é um desafio muito grande, muito legal, e é importante que a gente faça esse podcast aqui, quanto mais pessoas possam ouvir isso, de dar esse apoio para a escola, de estar junto com a escola. Tem ali uma escola que ela não está educando o filho, ela está ensinando. A educação, os pais devem educar, né? Mas essa construção de saberes vai também produzindo uma qualidade moral para a criança e viver em sociedade, saber dividir, saber partilhar, saber respeitar os limites. Tudo isso constrói o cidadão. Sim, sim. Né? E interessante a própria isso. ciência explica, né, que nesses primeiros anos é quando se forma a consciência moral. Caráter, né? O caráter, a consciência ética da criança. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para gerar o caráter nos nossos filhos, né? A gente precisa aproveitar que é a melhor fase, né? Até tem uma fala que diz que é melhor você construir uma criança do que você reformar um adulto, né? É difícil, né? É melhor investir na criança do que depois tentar mudar um adulto. É difícil. A base, se você constrói ali... A Bíblia fala assim, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando eu tiro por base esse texto da palavra de Deus, esse caminho, ele é construído em cima de valores, em cima de limites. Eu não posso acreditar que eu posso tudo. Eu tenho que respeitar o limite. O meu direito termina quando começa do outro. Né? São coisas que são construídas e muitas vezes em sociedade, dentro de um ambiente que muitas vezes, vamos dizer assim, familiar. Tá, os pais vão fazer o melhor que eles podem, mas nós somos limitados também. Na construção, nós podemos ter 10 filhos, e um filho será diferente do outro, porque cada pessoa constrói o seu mundo. Cada pessoa entende e constrói. Então é muito difícil você estar atento a todos esses detalhes. Né, e dizer, poxa, meu filho está faltando isso aqui, vou tentar trabalhar nele. Porque muitas vezes nós estamos vendo uma sociedade em que a mãe trabalha, o pai trabalha, né, pouco tempo, muitas vezes que tem, não consegue ver, observar. Muitas vezes a criança passa mais tempo com os educadores, né, do que com os pais. É interessante isso. Então, olha a importância desses educadores para nossos filhos. Sim.
E até para questões que nossas crianças muitas vezes precisam de apoio psicológico, apoio emocional. Nossos professores, eles são olhos também, ali, Sim. atentos para observar, né, possíveis traumas, possíveis questões que nossas crianças também precisam ser ajudadas. Então, os professores, eles têm esse olhar diferenciado, né? Então, quando uma criança tem, de repente, alguma situação de violência, alguma questão de vulnerabilidade, nossos professores, eles também são olhos, né? Tem até uma estatística que fala que durante a pandemia foi quando se teve menos denúncias de abusos contra as crianças, porque eles não estavam nas escolas. Os professores não estavam vendo, E né? a E os escola professores são observam os olhos. quando as crianças se retraem, ou quando elas não deixam tocar, Sim. sabe? Então, alguma coisa está errada. Eles, o Conselho Tutelar, trabalhando no Conselho Tutelar, a gente percebe essa ponte, e é muito importante esses olhos atentos. Sim, porque as crianças não vão falar. Não. É muito raro se ela falar alguma coisa, e muitas vezes elas se expressam no desenho. Elas conseguem falar através de um desenho, de uma pinturinha que ela faz, né? Muitas vezes ela coloca aquela pessoa como um monstro. Sim. Enfim, interessante isso. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, a importância da escola no fundamental, enfim, desse primeiro conhecimento das crianças, teria que ter um olhar mais atento, sabe, dos pais, Sim. sabe? E muitas vezes não é porque eles não querem, é porque às vezes, tipo assim, eles não acham que é necessário. Ah, não, tá na escola, tá tudo bem. Não, mas calma aí, é seu filho. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em parceria. A prefeitura e toda a equipe de apoio está ali fazendo o máximo que pode, mas não pode sozinho. Sim. Não pode sozinho. É um elo, né? A gente precisa dessa ligação entre família, escola, comunidade, né? Porque são muitos alunos, né? Então a gente precisa estar unido, né? A Secretaria de Educação sempre está à disposição dos pais, à disposição dos profissionais também, para que a gente possa, de certa forma, intermediar tudo isso, né? E você me falou até que a assistência social também dá suporte para isso, né? Sim. Uma vez eu fui estava dando aula, e eu vi que tinha um menino muito inteligente, só que ele divagava. Daí eu falei, vem cá, eu quero conhecer a tua família. Aí peguei ele, coloquei no carro, fui até a casa dele. Chegando lá, eu falei, rapaz, você é um herói. A estrutura familiar não tinha nenhuma. Então, muitas vezes as crianças, elas estão numa casa que não tem estrutura, por isso que precisa desse apoio também. Sim. Né? Na área social, ali dando apoio, ou até mesmo CAPS, né? Às vezes. Enfim, eu tenho um colega meu, quando era criança, ele não tinha mãe, ele era órfão de mãe, e o pai dele era alcoólatra. Ele só conseguia se alimentar quando ele ia para a escola. Só que naquela época não tinha todo esse respaldo, sabe? Não sei como que ele conseguiu vencer na vida. Ele se formou, ele não tinha base nenhuma. Então a superação dele como pessoa foi muito grande. Muito grande. Ele foi conferente até no Porto, em Paranaguá. Chegou numa posição muito grande. Mas eu imagino assim, porque nem todos têm essa força, principalmente quando é criança, no desenvolvimento. Né? Muitas vezes você está precisando de apoio, de segurança, de cuidado, de carinho, e às vezes você tem que ser forte por você e por aquela pessoa que é adulta, que tinha que estar te cuidando. E conseguir perceber muitas vezes que às vezes a gente está cobrando daquela criança uma alfabetização, está cobrando um conteúdo, mas na verdade aquela criança está destruída, ela tem um trauma muito grande, ela está sofrendo algum tipo de violência e a gente ainda está cobrando daquela criança, né? Então os nossos professores hoje, eles precisam ter esse olhar diferenciado. Mais humanizado, mais sensível. Sim. Mas eu também não culpo ele, porque os professores, por quê? Né? Não havia... Ou havia e nós não sabíamos, essa é a verdade, né? Havia, mas nós não tínhamos esse cuidado, esse conhecimento para tratar dessas situações. Sabe, né, na minha época, que eu já tenho quase 60 anos de idade, teve uma situação, quando eu era criança, que a professora usava aquelas réguas de madeira grande, e eu divagava. Eu estava na sala de aula, eu viajava.
Sumia dali. Eu só acordava quando a professora dava carrega, pá, e aquela fumaça de giz para tudo quanto é lado. Então, essa era a técnica que eu usava antigamente. Né? Eram as técnicas que se usavam, não tinha esse olhar sensível. Então, hoje eu vejo assim que urge os professores, por esse desafio, se qualificar cada vez mais, porque sempre a ciência sempre vai evoluir, as técnicas sempre vão evoluir, e, infelizmente, já vou falar aqui uma situação, porque o professor é aquela pessoa que ela vai para o trabalho, que ela trabalha, e ela volta para casa para trabalhar. E ela tem que se estudar para poder trabalhar. Ele não tem um ciclo assim de 8 horas e acabou meu trabalho. E o professor, ele é comprometido, né? Ele vai para casa, ele leva as coisas para fazer em casa, ele leva os alunos. Ele leva no coração aquela criança, aquela turminha ali, né? Ele se apaixona. Por que é apaixonante? Sim. É apaixonante. Quando aquelas crianças gostam de você, meu Deus do céu, deve dar uma dor no coração deles irem pro... Sim, a gente vê agora nas formaturas os professores chorando, as crianças chorando, porque se cria um vínculo, né? E nós temos no município hoje em torno de 800 professores comprometidos. A gente tem uma equipe muito boa hoje em São Mateus do Sul de professores. A gente sente orgulho dos professores que a gente tem hoje na rede municipal, porque são professores comprometidos. Eles enfrentaram um desafio aí de pandemia, depois de recomposição da aprendizagem com essas crianças. Que desafio, né? Desafio. Eles precisaram aprender a editar vídeo, aprender a dar aula por Meet. Que não tem nada a ver com... Nada. Então, ninguém se preparou para isso. E de uma hora para outra, nossos professores se viram numa realidade totalmente diferente, se reinventaram. Se reinventar. Depois a gente enfrentou salas de aulas com crianças de 3, 4 níveis de ensino, porque alguns conseguiram participar das aulas online, outros já nem tanto, e os professores enfrentaram esse desafio de recompor essa aprendizagem. Então, são guerreiros realmente. Eu percebi uma mudança drástica quando eu voltei para a sala de aula. Né? Eu dei aula um tempo atrás, uns 10, 12 anos atrás, e voltei há pouco tempo dar aula em umas escolas. Eu percebi que a atenção deles havia mudado. O reter aquele primeiro impacto, sabe? Então eu percebi que é uma sociedade em constante mudança. Sim. Então os professores, eles têm que se reinventar praticamente todo ano. Sim. E hoje a gente Sem falar que muitas vezes desenvolve uma síndrome de burnout. Sim, e tem muito, né? Hoje a gente tem muitos professores adoecidos mentalmente. Porque quando... Desgasta, né? Sim, a gente tinha há anos atrás o professor como detentor de conhecimento. O professor era quem detinha o conhecimento de sala de aula. Sim. Os alunos vinham para dentro das salas de aula entendendo que o professor é quem tinha o conhecimento. Hoje a gente tem a questão das telas, das tecnologias, e hoje, de repente, um celular ele tem muito conhecimento, né? Então, hoje os professores eles já são mais questionados, os alunos já não olham mais para o professor como a fonte de todo o conhecimento, porque hoje nós vivemos no mundo de informações, e para o professor estar inserido nesse mundo de informações e fazer a sua aula ainda ser atrativa, segurar a atenção daquelas crianças é realmente um desafio, é muito difícil. Porque nós vivemos numa época de telas. Sim. Né? Nossas crianças estão ali com a tela o tempo inteiro. 3 segundos de atenção para capturar aquela criança e usa os recursos visuais, cores, sons, que você não tem em sala de aula. Não. Como pessoa. É um desafio. Realmente é um desafio. Né? Mas eu acho maravilhoso, porque eu vejo assim que nessa profissão que eu amo, né, tem algumas profissões que eu vejo assim que realmente a pessoa tem que ter chamado, senão não vai. Se ela não for com o coração para uma sala de aula, não vai criar conexão, ela vai criar problema para ela. Sim. Ela tem que ser apaixonado pelo ensinar, pelo desafio de construir saber. Tem que ter o brilho nos olhos, né? Tem que ter. E tem que fazer brilhar o olho do aluno por cima. Né? Fazer que, olha, isso aqui é maravilhoso. Então, eu tenho visto assim nos professores esse empenho. Eu fui aqui no colégio, aqui na Palmeirinha, ali em cima, qual que é o nome? No Orlando? Na Olívio. Na Olívio. Na Municipal? Isso, na Municipal. Trabalho maravilhoso que eles fazem ali. Fiquei apaixonado, sabe? Fiquei apaixonado e tenho ido lá como artista plástico para mostrar os quadros. A criançada adora, né? Falar em arte para eles é tudo bom. Tudo é bom.
né? E eu achei assim, um trabalho que eles estavam fazendo ali fantástico, sabe? Eu falei, poxa vida, que maravilhoso esse trabalho. Que maravilhoso. Não sei como que funciona as outras escolas, mas aqui eu fiquei bem feliz com o trabalho dos professores ali, da diretora, muito, muito mesmo, sabe? Criançada, então, é um encanto. Sim, e vi essas diferenças nas crianças, sabe? E vi também algumas diferenças, assim, como posso falar para você? Tem algumas crianças que a arte, ela traz o que a criança tem. Você não consegue esconder. A arte aflora, sabe? E quando transmite ali para o papel, a gente começou a perceber algumas coisinhas ali, porque eu também tenho minha formação como arte terapeuta, então a gente consegue identificar. E fiquei olhando, falei, puxa vida, que lindo esse trabalho que os professores fazem aqui. Sim, sim. Sabe? Que lindo, e dá essa oportunidade das crianças manipular tinta, porque isso também cura, sabe? A dança, a música, explorar isso, sabe? Eu achei muito maravilhoso, por isso que eu falo dali, né? Que eu vi isso acontecer ali. Não sei como acontece em outras, mas deve ser o mesmo, Sim, a mesma forma. No município hoje, graças a Deus, é uma equipe muito boa em todas as instituições, né? Então, trabalhamos ali com uma unidade de pensamentos, né? Eles têm formação, a gente trabalha num conjunto, né? Como que vem a grade curricular para vocês? Vem do governo? Sim, a gente segue o Estado, né? Hoje São Mateus do Sul, ele não tem um sistema de educação, um sistema de ensino próprio. Então, nós usamos o do Estado, né? Temos a cooperação com o Estado, com o núcleo de cooperação, e a gente segue, né, a linha do Estado. Temos um apoio bem bom do Estado. Mas o professor tem a liberdade de adaptar alguma coisa conforme a sua sociedade? Sim, com certeza. Né? O campo, algum lugar que na verdade, ele tem que adaptar à realidade. Né? A gente precisa, né, o que eu aplico aqui, de repente lá no interior onde eu vou dar aula, de repente não se aplica. Então eu tenho que trazer o conteúdo, trazer a didática de acordo com a realidade. E mais uma vez, é interessante isso, porque se a sociedade participar, eles constroem junto, né, o plano de aula ali. Sim. Eles conseguem construir, ajudando até a construção daquele conhecimento para os alunos, para os próprios filhos. Agora, se ele isola, como é que... Vamos imaginar assim, eu não sou professor dessa localidade, então eu não conheço a estrutura, a realidade daquele lugar. Eu preciso que alguém me diga. Eu preciso que alguém fale e diga, olha, assim, assim, nós trabalhamos com isso, a nossa cidade funciona assim, a nossa cultura é assim. Opa, então eu posso trazer isso para construir um plano de aula, sei lá, anual, semestral, trimestral, e ver o processo de construção daquele conhecimento. E até a questão de valorizar e internalizar nas crianças a nossa questão da cultura local. Né? Hoje, São Mateus do Sul, ele é capital polonesa do Paraná, tem a questão da erva mate também, e um dos exemplos que a gente tem é a capa dos nossos cadernos, né, que vai ser todo ano distribuído. Se não me engano, foi investido 300 mil? Nos cadernos? No material... Hoje, a nossa licitação de uniforme escolar e material, ele dá em torno de 2,5 milhões, mais ou menos. 2 milhões? Em torno, mais ou menos. Só que isso é maravilhoso, né? Você vê as crianças uniformizadas. É um investimento, né? Com qualidade, né? Tivemos na semana passada já análise ali do uniforme, material sempre de qualidade, é feito por processo licitatório. Então, teremos ali no início do ano a entrega tanto do uniforme, o uniforme a cada 2 anos, né? Os cadernos e os kits de materiais são anuais, muitas pessoas não sabem, mas o uniforme protege a criança. Sim. Porque identifica que ela é daquele colégio ali. Se tem algum agente estranho, está sem uniforme. E traz igualdade, né? A questão da equidade traz igualdade social, né? Isso, tá todo mundo igual, né? A mesma mochila, o mesmo tênis, né? A nossa licitação prevê o tênis também, então as crianças vão estar com o mesmo caderno, vão estar com o mesmo tênis, com a mesma mochila, com o mesmo uniforme. Isso traz um equilíbrio até para as crianças, né? E das capas dos cadernos
que eu queria contar, hoje a gente tem em torno de 30 mil cadernos, mais ou menos, no município, para atender esses 5 mil alunos. Foi feito um concurso, né? A gente fez o concurso da capa, e nesse concurso da capa a gente trouxe como tema esse ano a cultura polonesa e a cultura da erva mate. Então nossas crianças fizeram os desenhos, né, os cadernos já estão chegando, né? Cada caderno que chega, a gente já vai ver. Que alegria, que lindo, satisfação, lindo, né? Lindo. Hoje eu peguei um caderno e falei, nossa, que lindo ver o desenho das nossas crianças estampando a capa. Né? E quando a gente andava pelas escolas na época do concurso, observava como isso foi rico, porque as nossas professoras, elas não pegaram, falaram assim, olha, faz um desenho bonito que você vai ganhar um caderno. Não, elas foram trabalhar. O que é a cultura polonesa? O que temos da cultura polonesa aqui em São Mateus do Sul? Por que é a capital polonesa? Cultura da erva mate, né? Então teve escolas que eles fizeram projetos com relação à cultura da erva mate, a questão da cultura polonesa. Então foi se trabalhado o tema para depois ser feita a capa dos cadernos. E isso faz com que as crianças, elas valorizem essa cultura local também. Então é muito importante. Se sente importante dentro da sociedade, reconhecendo a sua cultura. Sim, a participação deles, né? Muito legal, muito legal. E como é que está o andamento para final de ano? Me conta. Então, a gente tem agora um pouquinho mais de um mês de aula, né? Já estamos ali na reta final, correndo também, né? Porque agora parece que meio que falta dias até o final do ano. Então, estamos lá na correria. Tanto evento que tem, né? Sim, mas é bom, né? E a gente já trabalha, a educação, na verdade, não para, né? Os professores vão lá ter o seu recesso, as crianças também, mas nós ali, a administração, já estamos planejando o início do ano que vem, né? Então, a gente não dá para parar e voltar em fevereiro pensar em educação. Então, a gente não para, a gente precisa fazer rodar as demandas da educação, transporte escolar, material que precisa chegar, uniforme, né, organização de início de aula. Então, é uma demanda que não para, né? Que legal. Como você diria assim, você se encontra realizada ou tem alguma coisa que você gostaria de fazer além? Então, assim, tudo, eu acredito que tudo é um propósito, né? Então, e acredito também que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então, quando eu comecei minha faculdade, minha intenção era somente, e não digo somente como se fosse uma coisa pequena, para mim era algo muito grande, estar cuidando das minhas crianças dentro da igreja. Eu não imaginei que um dia estaria dando aula para as crianças. Então, quando eu assumi o concurso aqui em São Mateus do Sul, eu já vi como uma porta muito grande que Deus me abriu. Eu vi ali como um sonho muito maior do que eu tinha, ter sido aprovada no concurso público aqui, poder estar dando aula, e Deus ainda tinha um plano maior, né? Então, a minha vida está nas mãos de Deus, né? Os planos que Ele tem talvez sejam maiores que os nossos. Hoje eu vejo uma responsabilidade muito grande de estar à frente da Secretaria de Educação. Sim. E eu trago isso realmente como um desafio, mas um propósito. Né? Porque se você está dentro de uma posição assim, entendendo aquilo como um status ou somente estar por estar, você acaba não ficando. Perde o propósito. Perde o propósito. Então você tem que entender que alguma missão você tem, um propósito você tem. Eu fico muito feliz de saber que esse propósito está sendo cumprido com amor. Sim, com certeza. Que legal. Então, enquanto a gente puder somar, a gente está ali, né? Eu sei que tudo, né, tem o seu tempo, né? Deus tem um plano para todas as coisas e não sei, né, quais são os planos, né, de Deus. Sim. Mas... Você que tem essa visão de igreja como educadora infantil, que ajuda, inclusive hoje existe uma lei, né, que todas as pessoas que trabalham com crianças têm que ter antecedentes criminais. Sim, até nas igrejas. Até nas igrejas. Então, é interessante isso, porque já protege a criança. Sim. Mas você, assim, como você viria essa situação da igreja hoje para receber as crianças? Muitas vezes crianças em situação de risco. Então, hoje... Como que a igreja poderia estender a sua mão para fazer parceria com a educação? Hoje eu entendo a igreja como uma rede de apoio também, né? A igreja hoje, ela é também uma instituição social, né? A igreja hoje, ela recebe as crianças nossas que estão lá nas instituições, elas também estão lá dentro da igreja. E eu acredito que a igreja, ela também é uma parceria entre educação, entre as famílias, porque muitas demandas hoje chegam também ali nas igrejas, principalmente demandas sociais. E eu acho que é importante esse vínculo, esse elo, para que nós possamos estar nos ajudando, porque o fim é o mesmo, né? O fim da educação é a criança,
o fim da igreja também né? O propósito é o mesmo, né? A educação, ela trabalha pelo bem-estar das crianças, e a igreja também. A igreja, ela também trabalha pelo bem das crianças, pelo bem-estar emocional. Então, eu acredito que esse vínculo, esse elo, ele é muito importante. Que legal. Mas, assim, na tua visão, o que nós, pastores, poderíamos fazer para estender essa visão? Eu acho assim que nós precisamos trabalhar a questão da informação, da conscientização, né? É importante levar a informação, né? As pessoas às vezes mistificam as coisas, né? E é bom ser tudo muito claro, levar a informação. Então, acho que é importante nós, enquanto educação, enquanto igreja, ter esse diálogo aberto, né? E eu acho que isso traz um vínculo importante entre educação e igreja. Teria alguma coisa assim, que você gostaria de falar para as pessoas, para os pais, que ajudasse nesse trabalho nas escolas? Se você pudesse falar para todos os pais, tipo assim, olha, eu quero falar isso para vocês, o que você falaria? Então, assim, primeiramente, nós, educação, nós somos gratos, né, pelas nossas crianças, né? Dizer aos pais que a educação, ela trabalha com amor pelas crianças, né? Os pais podem ter certeza que as crianças, elas são bênção, são herança do Senhor dentro de casa, mas também são bênção para nós, educação. Então, nós vemos, primeiramente, os filhos dos pais que nos assistem como uma bênção para nós, né? Nós amamos as crianças. Vocês estão com o maior tesouro de cada família. Sim, e a gente agradece a confiança dos pais, né? Porque os pais, eles entregam seus filhos ali, sim, e eles confiam, né, que os professores estão cuidando, que a equipe, a direção, a coordenação estão cuidando dos seus filhos. Então a gente é agradecido, e o que eu falo para os pais é que nós precisamos ter esse elo, né? A educação, a Secretaria de Educação principalmente, a gestão, ela não pode ser um obstáculo que o pai tem para chegar na escola, né? Eu acredito que a Secretaria, ela tem que ser um apoio para os pais. Os pais, eles têm que chegar na Secretaria, ter as portas abertas, ter o diálogo aberto, eles têm que ter acesso, né? Eles têm que ter esse vínculo com a Secretaria de Educação e escola. E isso só vem com a nossa unidade entre família, entre escola. Então é importante que os pais, eles estejam juntos também, né? Eu sei que os pais trabalham fora, eu sei que eles têm suas demandas, mas é importante também esse vínculo, essa presença deles, esse vínculo afetivo entre a escola, esse vínculo com os filhos também dentro das instituições, porque nós estamos ali, como falamos, construindo um ser. E isso não pode ser só da educação, não pode ser só da igreja e não pode ser só da família. Nós temos que trabalhar em unidade para construir esse ser, né? Então, não é cada um faz sua parte. Muitas pessoas não têm ideia da importância da igreja nessa formação. Sim. Porque até tem um ditado que é muito melhor você dar uma Bíblia para uma criança do que levar a Bíblia lá para o presídio. Sim, com certeza. Então, são coisas assim que... É interessante isso, porque nós vivemos num país laico, né? E eu lembro, na minha infância, quando a gente rezava, na época ela rezava, o Pai Nosso. Isso não existe mais na escola? Então, na verdade, a escola hoje, né, como o senhor falou, é uma instituição laica. Então, hoje, cada um tem sua fé. A escola, por exemplo, nós temos o ensino religioso nas escolas. O ensino religioso, ele ensina sobre as diferentes religiões que nós temos hoje no país. Então, a intenção do ensino religioso é explicar cada religião. Mas nós, ensino religioso na instituição, não podemos pregar nenhuma religião, né? Eu não posso dizer que essa religião é melhor que essa, ou que essa é correta, essa é errada, né? A religião, ela faz parte da liberdade de cada ser, né? Cada ser vai professar a fé que bem entende, e a escola, como uma instituição laica, ela não pode interferir nessa escolha, né? Isso é uma questão pessoal da pessoa, né? O que a escola pode fazer nesse sentido pelas crianças é a inserção de valores, né? Inserir valores corretos dentro do ser, dentro da criança, né? Que é o que a igreja faz também. Antigamente tinha missas nas escolas, não tinha? Sim. Hoje não existe mais. Na minha época já não tinha, né? Mas hoje não. Hoje a escola é uma instituição laica, né? Ela não vai, e os professores têm muito esse cuidado. E o desafio do Dia dos Pais, como é que faz? Então, é uma situação bem delicada hoje em dia, né? Sim.
tem assuntos que são polêmicos, né? Sim. De como você trabalhar, de como, né? Algumas instituições já ficam mais receosas, a grande maioria trabalha, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Mas é delicado, sim, né? Sim, são assuntos Tem polêmicos que e delicados. respeitar a sociedade, os valores daquela pessoa. Sim, só que assim, eu acredito muito na semente que nós plantamos, né? Tanto falando de educação, de escola, né? Pelo lado secular, como também espiritualmente falando, né? A semente que a gente planta naquela criança, pode ser que aquela criança, ela cresça, ela se desvie e ela vá por caminhos errados. Mas um dia, aquela criança, ela pode lembrar daquele dia que ela estava ali na igreja e a professora ali da igreja falou para ela, olha, esse caminho não é o certo. Olha, lembra que existe a tua fé, existe alguém que cuida de você. Que nem a parábola do filho pródigo, né? Isso, então, e mesma coisa na escola. A gente ensina não só conteúdos e não só o português e a matemática, a gente também ensina valores, regras, obediência para as nossas crianças. E talvez aquelas crianças, elas fiquem adolescentes, elas vão para outras instituições, talvez elas se percam em algum momento da vida, mas talvez lá na frente, adultos, elas vão lembrar, opa, aquela minha professora lá na escola um dia me falou que existe, sim, fica, né? Que eu, não, né, eu preciso obedecer. E aquela criança, talvez por aquela semente plantada lá atrás, ela consiga retornar. Né? É uma semente plantada. Eu acredito muito que tanto igreja como educação, escola, elas têm essa importância na vida da formação do caráter. Sim. Social também. Sim, né? sim. Sibeli, para nós finalizar nossa conversa, nosso bate-papo sobre educação, sobre as crianças, sobre essa sua paixão, sobre esse chamado, não é mesmo? Quero só pontuar uma situação. Os professores que têm são suficientes? Precisa de mais professores? Como é que está a saúde mental dos professores? Porque quem não é professor não tem ideia de como que é. Sim, sim. O desgaste emocional, porque muitas vezes você vê uma situação e você sai machucado daquilo ali. Porque você é limitado no que você está fazendo. Você não pode passar do limite profissional. E muitas vezes você vê uma situação, principalmente com criança, né? E aquilo fere. Né? Como que está essa situação? Então, a questão de quantitativo de profissionais professores, hoje a gente não tem falta de professores aqui em São Mateus. Que né? A bênção. gente tem um concurso público vigente agora, né, que a gente está chamando. Temos os professores PSS, que são os professores justamente para essas substituições de afastamento médico dos professores. Temos professores readaptados, né? Professores readaptados hoje no município por questão de física, né? Por questões de saúde mental também, nós temos, né? Isso é uma demanda crescente. Natural, né? Natural. Temos, né, a questão da saúde mental. Até aumentado até, né? Sim, nós estamos trabalhando agora num processo que está em andamento, né? Se Deus quiser, no início do ano a gente vai conseguir aplicar, que a gente vai fornecer para os professores um curso para trabalhar as habilidades emocionais deles, né? Uma capacitação para os professores, e ao longo desses anos a gente quer capacitar todos os professores, porque a gente entende que é uma demanda que a gente precisa tratar, né? A saúde mental, cuidar dos nossos professores. Né? Então, hoje a gente tem uma demanda, sim, de professores, alguns afastados, readaptados, e a gente trabalha com a questão dos professores temporários para a gente conseguir suprir essa demanda. Legal. Eu vi lá no seu Instagram, né? Estava dando uma olhadinha lá, e vi que no dia 7 de setembro teve CTGs participando do desfile. As igrejas podem participar também? Sim, sim. Na verdade, o desfile cívico, ele é um desfile cívico e ele acaba se tornando comemorativo também. Então, nós tivemos ali mais de 90 instituições que participaram. Eu vi. Né? Entre ONGs, associações, escolas de música, os CTGs, as escolas municipais, escolas estaduais. Tivemos o Clube do Fusquinha, Carros Antigos. Tá, os pastores que estão nos ouvindo hoje, se eles quiserem participar, como é que eles fazem? A gente tem, quando chegar, né, lá em setembro, na época do desfile cívico, é divulgado e eles só dão, né, o seu nome, a instituição, passam ali a questão do histórico da instituição para que eles possam estar participando também. Legal. Bem facinho. Bem tranquilo, bem tranquilo. Foi um prazer esse bate-papo. Fiquei muito feliz de saber que a educação de nossa cidade está em excelentes mãos, uma equipe maravilhosa, né? E eu agradeço a Deus por sua vida. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém.
Eu agradeço a oportunidade, né, pastor, por estar aqui falando de coisas tão importantes, né, que Sim. são as nossas crianças. Espero que aqueles que assistirem, que viram a importância, compartilhe para os pais, para entender que isso não é uma coisa só da escola ou só obrigação dos filhos. Você é obrigado a ir para a escola. Sim, filho é obrigado a ir para a escola, até por lei. Mas a obrigação maior é dos pais, Sim, até de acompanhar. sim. Então é uma coisa assim que a sociedade tem que entender. É um direito. Né? É um direito da criança, né? A escola é um direito, a educação é direito. Sim. E aproveitar que tem uma equipe abençoada aí para dar esse apoio para nossas crianças. Então, estivemos aqui com essa pessoa maravilhosa que eu falei para vocês, né? Sibeli, secretária de Educação do nosso município. E agradeço a Deus pela vida dela. Compartilhe. Entre em contato aí com seus amigos e mostre a importância da educação para as nossas crianças. Sibeli, as considerações finais? Eu agradeço ao público que está nos assistindo, né? Mais uma vez ao pastor pela oportunidade. Agradeço aos pais, também à nossa grande equipe de professores da rede municipal. Os professores sabem o quanto eu sou admiradora do trabalho deles. Sou professora também da rede municipal de ensino. Tenho orgulho de fazer parte, de ser colega de profissão das nossas professoras. Agradeço também a minha equipe da Secretaria de Educação, muito comprometida, também entendendo que está dentro de um único propósito. Então, a palavra hoje é gratidão. Que legal. Deus abençoe. Até mais. Até o próximo podcast Além da Superfície.